Quando você localizou a posição de conforto do paciente, MH, M máxima de articulação, relação cêntrica, aí você vai começar, vai ajudar o paciente a ir fechando a boca. Quando ele sentiu o primeiro toque, você fala, parou, aonde que encostou, ele vai localizar para você. Por que isso? Porque os próprios receptores que estão no ligamento periodontal te ajudam nisso. E fechou naquela posição, daí para intercuspidar os outros dentes e vai dar um deslizamento. Então, ache esse deslize, pega o carbono, vá lá e marque ele. Aí você vai eliminar esse deslize. Você vai ver por que está ocorrendo aquele deslize. Até que você consiga, lembre-se, nosso objetivo é levar relação cêntrica coincidente com máxima intercuspidação. Então, se você começa a ajudar o paciente a fechar a relação cêntrica, tocou numa cúspide, numa vertente do molar, aí ele desliza para chegar em máxima intercuspidação, você tem aí um contato prematuro, tá? Então você localizou esse contato, passou o carbono, aí você vai desgastar esse lugar do deslize. Normalmente esse lugar são nas vertentes, então a gente vai desgastar as vertentes, vamos evitar desgastar a ponta de cúspide. Algumas vezes vai ser necessário desgastar a ponta de cúspide, mas normalmente a gente vai procurar desgastar a vertente e preservar a ponta de cúspide. E vamos levar essa ponta de cúspide no fundo da fossa. Então aqui tem um exemplo do desenho do livro do Peter Dawson. Aqui o paciente fechando, vocês já vão ver que isso é interferência no arco de fechamento, onde a ponta da cúspide do molar inferior tocou a vertente interna da cúspide distal do molar superior. Removeu-se um pedaço da vertente e a ponta de cúspide vai se assentar no fundo da fossa. Esse é o objetivo do nosso tratamento. Então, toda vez que a gente acha contato prematuro em relação cêntrica, ela pode deslizar a mandíbula para frente, que seria o deslize anterior, no arco de fechamento. Ele pode desviar a mandíbula para os lados, lado direito e lado esquerdo, que são as prematuridades na linha de fechamento. Então, toda vez que é no arco de fechamento, que ele desliza a mandíbula para anterior, então a gente vai fazer a localização desse ponto, vai fazer desgaste da vertente, algumas vezes no molar superior, outras no molar inferior, e algumas vezes um pouquinho em cada uma delas, até levar a ponta da cúspide no fundo da fossa. E quando essa prematuridade em relação cêntrica leva a mandíbula para um dos lados, direito e esquerdo, são prematuridades na linha de fechamento. Então, quando ocorre o toque das vertentes internas das cúspides funcionais, então a gente vai fazer também desgaste ou no arco superior ou no arco inferior, ou um pouquinho em cada, até que essa cúspide se assente no fundo da fossa sem ocorrer esse desvio. Então essas são as maneiras de eliminar as prematuridades em relação cêntrica. Aí na sequência do nosso ajuste oclusal, nós estamos usando a proposta do Huffman e do Regenos de 77, que foi atualizada pelo Bataglione e pelo Nunes em 2009. Então, fez a etapa da relação cêntrica, agora nós vamos fazer as etapas das lateralidades e depois nós vamos fazer a etapa da protrusão. O objetivo do nosso ajuste oclusal é coincidir relação cêntrica com máxima intercuspidação, relação de inclusão cêntrica. Então, vamos levar a ponta da cúspide no fundo da fossa. Remover essas maloclusões deflectivas. O que é a maloclusão deflectiva? São os pontos que impedem o correto assentamento em relação cêntrica ou máxima intercuspidação, sem que ocorra desvio desse movimento mandibular. Tá? Então, nós vamos procurar ajustar as cúspides de trabalho para que elas se assentem na fossa do dente oposto. Lembre-se, a cúspide de trabalho é aquela que a ponta da cúspide toca na fossa do dente antagonista. Então, normalmente nós vamos desgastar vertentes, ou vertente interna ou vertente externa. Tá? Lembrando da anatomia, as internas são aquelas direcionadas para a fossa central e as externas são opostas à fossa central. Então, a gente vai desgastando essas vertentes até que a ponta da cúspide chegue no fundo da fossa. Esses contatos se classificam em A, B e C. Tá? Então, o A e o C, eles desviam a mandíbula em direção à linha média. Então, o contato ocorre entre a vertente externa da cúspide de trabalho, ou da cúspide de contenção, contra a vertente interna da cúspide de não trabalho.
E a B é quando a mandíbula se desvia em direção oposta à linha média. Tá? Então esse contato é pelas vertentes internas das cúspides de trabalho. Então, para a gente não esquecer disso, que a gente faz o desenho dos dentes, levando em consideração o dente inferior, a gente coloca as letras A, B e C nas vertentes. Então a letra A vertente externa da cúspide de trabalho, contactando a vertente interna da cúspide de não trabalho, ou da cúspide de proteção. O contato B, vertente interna das cúspides de trabalho, tanto superior quanto inferior. E o C, a vertente externa da cúspide de trabalho superior, com a vertente interna da cúspide de não trabalho de proteção inferior. Sempre a gente vai começar desgastando, tanto no A quanto no contato C, a cúspide externa da cúspide de trabalho. Ali a gente desgasta um pouquinho para ver se a ponta da cúspide se assenta na fossa central. Então tem lá o contato tipo A, essa regra vale também para o contato tipo C, tá bom? Então a gente vai desgastar um pouquinho da vertente externa da cúspide de trabalho e um pouquinho, se necessário, a cúspide interna da cúspide de não trabalho antagonista. Mesma coisa no tipo C, tá? Também desvia a mandíbula em direção à linha média, com desgastar, mesmo questão, o A e o C eles só mudam de lado, tá? O A ele pega a cúspide de trabalho inferior e a de proteção superior, e a C pega a cúspide de trabalho superior e a de proteção inferior. Mas o sistema de desgaste é o mesmo, a gente desgasta um pouquinho da vertente externa da cúspide de trabalho e desgasta um pouquinho da cúspide interna da cúspide de não trabalho. Quando ocorre um contato prematuro, do tipo B, pega as vertentes internas das cúspides de trabalho, tanto superior quanto inferior, tá? Então das cúspides VIPs. Então nós vamos desgastar um pouquinho da vertente interna de cada cúspide de trabalho para que ocorra esse assentamento da cúspide na fossa do dente antagonista. Então tira um pouquinho da vertente interna da vestibular inferior, tira um pouquinho da vertente interna da palatina superior. Continuando na relação cêntrica, quando a gente fez o desgaste das vertentes, com o objetivo de migrar a ponta de cúspide para o fundo da fossa do dente antagonista, e o contato prematuro persiste, aí nós temos que mexer ou na fossa ou na ponta de cúspide. Como a gente faz o diagnóstico diferencial? A gente vai fazer os movimentos de protrusiva e de lateralidade. Quando a gente faz o movimento de protrusiva e a ponta de cúspide interfere, aí é porque a ponta de cúspide está mais alta, a gente desgasta a ponta da cúspide. Quando a gente faz o movimento de protrusiva e a ponta da cúspide não interfere no movimento, aí a gente aprofunda a fossa. Entenderam? Então, fiz os desgastes das vertentes, levei a ponta da cúspide no fundo da fossa em relação cêntrica ou na máxima intercuspidação e continua dando o contato prematuro, a gente faz os movimentos. Por quê? Porque aí eu vou precisar mexer ou na fossa ou na cúspide. Faz a protrusiva. Quando faz a protrusiva ou faz a lateralidade, tanto faz. A ponta da cúspide interfere no movimento, desgasta a ponta da cúspide. Fez o movimento, protrusiva e lateralidade, a ponta da cúspide não interfere no movimento, a gente faz um aprofundamento da fossa. O objetivo dos nossos pontos de contato em relação cêntrica é pontos, não pode ficar riscos, ponta de cúspide e fundo de fossa. A gente só vai ter riscos depois na hora que faz os movimentos mandibulares. Terminei meu ajuste em relação cêntrica, vamos para a segunda fase do ajuste, segundo Bataglão e Nunes, das lateralidades. Nosso objetivo é fazer guia no canino. Também é aceitável fazer guia em grupo, isso aí a gente viu já lá na aula de oclusão. Então a gente vai fazer o deslize em canino, desocluir todos os outros dentes. Isso é uma oclusão mutuamente protegida. As interferências que ocorrerem, principalmente as de lado de balanceio não trabalho, são as mais danosas para o sistema mastigatório. Então a gente sempre vai ter que remover essas interferências. Então tem aqui a regra de Poole,
né, que são pelas cúspides ou vertentes vestibulares superiores e linguais inferiores. Então a gente vai sempre desgastar as vertentes internas do lado de balanceio ou de não trabalho, seja vestibular superior e as linguais inferiores. Se essas interferências persistirem mesmo após a remoção das vertentes, aí a gente vai arredondar as cúspides, tá? Deixar elas um pouco mais baixas, para que quando ocorra essa movimentação para o lado de trabalho, não ocorra interferência no lado de trabalho, tá? No lado de balanceio. Então a gente faz movimentação, aquele pontinho azul está mostrando no lado de balanceio uma interferência oclusal, a gente faz o desgaste nas vertentes, regra de Boole. Desgastou as vertentes, tem que passar suave, não pode haver contato de dente no lado de balanceio. No lado de trabalho, às vezes ocorre interferência, porque você vai fazer a guia na vertente vestibular dos dentes superiores, e ele toca um pouquinho na cúspide palatina. Aí você remove a vertente da cúspide palatina e faz deixar tocando só na cúspide vestibular. Tá? Então, no lado de balanceio não toca nada, no lado de trabalho pode tocar na vertente interna da cúspide vestibular junto com o canino, que seria daí a desoclusão em grupo. Acertei relação cêntrica, acertei lateralidades, ajustei os dois lados de trabalho, os dois lados de balanceio, aí sim vai fazer o movimento protrusivo, que chama-se de fenômeno de Christensen, a hora que os incisivos inferiores deslizam na concavidade palatina dos incisivos superiores, eles desocluem todos os dentes posteriores. Isso é a nossa guia incisal, de preferência em todos os incisivos. Tá? Então a gente vai seguir a mesma regra de desgastar as vertentes das cúspides de não trabalho, podendo também desgastar algumas cúspides do lado de trabalho. Toda vez que a gente fizer o guia, se ficar pegando num só incisivo, nós vamos ajustar as faces palatinas desses incisivos para que toque de preferência nos 6 dentes anteriores. Como nem sempre a oclusão permite isso, nós vamos deixar o máximo de dentes possíveis tocando durante o movimento de protrusiva, sendo aceito também levantar só os caninos. Por exemplo, quando a gente vai fazer ajuste em placas oclusais, a gente faz com que a protrusiva ocorra só nos caninos. Também é bom. Então, de acordo com a inclinação do dente, de acordo com a sobremordida, né, o verbite, de acordo com a sobressalência, com o overjet, a gente consegue ou não, através do ajuste oclusal, melhorar isso aí. Em alguns casos não tem como, tem que fazer ortodontia ou tem que reabilitar proteticamente. Então coloca-se o carbono, o paciente faz o movimento, aí sim, dentes anteriores vão ficar riscos mostrando onde está sendo feito esse movimento mandibular. Então a gente tenta distribuir esse movimento para o máximo de dentes anteriores possíveis. Aí toda regra tem suas exceções, a gente vai ver, por exemplo, como a gente vai fazer um ajuste oclusal num paciente que tem os dentes com mobilidade, uma mobilidade acima do normal, assim, uma hipermobilidade, por exemplo, pacientes com um problema periodontal. Então primeiro a gente vai segurar o dente para depois fazer o registro. Então a gente estabiliza ele, põe o carbono e pede para o paciente fazer o movimento. Se você não segurar o dente com a polpa do dedo, esse dente vai acompanhar o movimento mandibular e vai mascarar, você não vai conseguir identificar onde que está ocorrendo esse contato prematuro. Então tem que estabilizar o dente para daí pôr o carbono, para daí fazer a marca, então fazer o registro. Lembre-se que um trauma oclusal pode levar a uma hipermobilidade. Então, por exemplo, o paciente vai fazer uma protrusiva ou uma lateralidade e acaba lá no lado de balanceio tocando lá no segundo molar, o que leva à mobilidade. Então, quando você vai fazer o registro com carbono, esse dente movimenta e não marca. Então, você estabiliza ele, põe a película, o filme, para ele morder e depois faz o movimento da guia.